Olá, muito boa noite para todo mundo. Com o céu virando de sol para chuva, a comitiva do Terra Viva DBO na TV saiu da Fazenda Guaraiúva no romper da madrugada e, estando chegada nesta freguesia, depois de vencer a estrada sem ter receio de tempo feio, convido agora o povo morador aqui desse sertão para apreciar a nossa função novidadeira, que se inicia com a apresentação da prosa brideira do dia. Lá nas Antiqueras, no tempo de Dantes, num sertão muito distante, teve um caboclo por nome de Ícaro que, se achando muito sabichão, fez um par de asas de penas coladas com cera e saiu voando pelo céu. Mas por ser muito ambicioso e não gostar de respeitar limites, subiu demais e chegou muito perto do sol, o que foi a sua perdição, porque o calor derreteu a cera das asas e o pretensioso voador se esborrachou no chão. Não é exatamente o mesmo caso que está sendo passado no mercado internacional do leite e derivados, mas é fato verdadeiro que os preços aumentaram com um certo exagero. E agora os fornecedores estão sendo obrigados a fazer a correção para pôr de novo os pés no chão, Pois essa mudança de direção ficou mais uma vez comprovada nesta terça-feira, dia 3, quando foi realizado o primeiro leilão de junho na plataforma GDT, que reúne compradores e vendedores do mundo inteiro. O que tem para ser contado é que o valor médio dos produtos comercializados ficou em 4.173 dólares por tonelada, o que representou uma queda de 1,6% em relação ao pregão anterior, que tinha sido acontecido 2 semanas antes. Já o volume de derivados negociados nessa edição foi para o lado contrário e subiu, tendo chegado agora a 16.307 toneladas, com um aumento de 7,3%, compensando em parte o que foi registrado no derradeiro leilão do mês passado, quando o total ofertado tinha apresentado uma redução de 9% na comparação quinzenal. Na lista dos produtos apresentados para venda, o maior tombo foi do queijo cheddar, que caiu 4,2% para 4.759 dólares por tonelada. O leite em pó integral, que é o derivado mais negociado na GDT, voltou para 4.173 dólares, ou 3,7% a menos do que na semana retrasada. Já a mussarela subiu 2,3% para 4.897 dólares por tonelada. Matutando agora a respeito de qual deve ser o efeito destes resultados aqui no nosso próprio mercado, a opinião do pessoal do portal Milk Point é de que a importação vai ficar menos interessante para a indústria laticinista e para os distribuidores atacadistas brasileiros. Isso porque, além dessa queda geral das cotações, a produção está aumentando no Uruguai e na Argentina, que são os nossos principais fornecedores no setor, o que deve provocar uma ligeira febre de roubadeira no preço deles ali. Ao mesmo tempo em que a cotação do leite aqui no nosso terreiro também está descendo a ribanceira, Capim precoce ou mais demorado, para terreno seco ou encharcado, de tudo quanto é raça e qualidade, o que não falta no mercado é variedade. Mas na hora de escolher o mais indicado para a sua propriedade, o melhor jeito para o amigo pecuarista é consultar um especialista neste riscado. Pois então, sendo esta ou qualquer outra a questão a respeito de como produzir e fornecer comida boa para o gado, os companheiros e companheiras boiadeiros podem resolver participando aqui da nossa sessão sobre pastagens, hoje com a doutora Janaína Martuccello, zootecnista e colunista convidada aqui no Terra Viva DBO na TV. E no programa de hoje a gente vai conhecer melhor o capiaçu, que é uma variedade de capim-elefante. Confira. Você conhece a cultivar de capim-elefante BRS capiaçu? O capiaçu é uma cultivar de capim-elefante que se destaca pela sua alta produtividade. É uma planta de alta exigência em fertilidade, portanto, se você tem algum interesse em trabalhar com capiaçu na sua fazenda, é importante você entender que o solo tem que ter alto nível de fertilidade e que tem que estar muito bem preparado. Por isso, é muito importante que você faça análise de solo, entenda essa fertilidade e faça, então, a adubação de acordo com a recomendação a partir daquilo que foi interpretado nessa análise de solo. Existe muita discussão em torno do capiaçu. Muita gente gosta, acha que ajuda muito na fazenda. Outros não gostam muito e acham que é
um capim que não entrega tudo aquilo que promete. Mas nós precisamos fazer algumas observações em relação a cultivar BRS capiaçu. O capiaçu, ele é uma planta tropical. Portanto, ele não é uma planta que vai ter altos níveis de qualidade, como, por exemplo, um capim de clima temperado, como a aveia ou azevém. Mas é claro que se ele for bem manejado, ele vai ter resultados em relação ao valor nutritivo melhores do que braquiária e pânico, por exemplo. Mas de toda forma, é o manejo quem determina a qualidade do capiaçu. É claro que se você estiver trabalhando, por exemplo, com vacas de leite de alta produção, o capiaçu não vai entregar, uma silagem de capiaçu, por exemplo, não vai entregar os mesmos resultados que uma silagem de milho. Então você vai precisar fazer ajustes dessa dieta no coxo. Mas também é importante dizer para vocês que o capiaçu funciona como uma segurança alimentar para a fazenda. É uma das plantas mais produtivas do mundo tropical. Então, se tem uma coisa que ele entrega, é produção de massa. Sabendo manejar esse capim, ele vai conseguir fornecer alimento para um grande número de animais. Então, você precisa saber a idade certa de corte, você precisa saber quando fazer a ensilagem, o nível de matéria seca, para que você possa aproveitar a qualidade dessa planta forrageira. O capiaçu pode ser utilizado no corte fornecido no coxo, e para isso você pode cortá-lo por volta de 70 dias, ou ele pode ser utilizado para silagem. A recomendação para uso de silagem deve ser com base no teor de matéria seca, porque se você ensilar o capiaçu com um teor muito alto de água, com muita umidade, a fermentação vai ficar muito prejudicada. Então é importante que você sempre trabalhe com um sequestrante de umidade. Por outro lado, se você deixar para ensilar o capiaçu com 150, 160 dias, você vai levar muita fibra para o seu silo e isso também vai prejudicar a fermentação, porque você não consegue fazer uma boa compactação. Então é importante que você avalie o teor de matéria seca desse capiaçu e complemente, essa retirada de água utilizando algum tipo de aditivo sequestrante de umidade. Então o capiaçu, você não precisa amar, mas também não precisa odiar, você precisa entender qual o posicionamento dele dentro da sua fazenda. Muita gente utiliza ele de fato como segurança alimentar. Outras pessoas usam na expectativa de que ele vai substituir completamente a silagem de milho. E talvez esse seja um dos maiores erros. Porque, como eu já disse anteriormente, quando você utiliza ele para animais de alta produção e que você quer ter grande desempenho, você vai precisar fazer o ajuste dessa dieta no coxo, porque de fato ele não vai entregar. Mas avalie a necessidade do capiaçu na sua fazenda e considere a possibilidade de tê-lo como uma segurança alimentar para esses períodos em que nós estamos tendo secas cada vez mais prolongadas, regimes pluviométricos cada vez mais instáveis. Então ele pode servir sim como uma boa estratégia de segurança alimentar na sua fazenda. E antes de arrematar a nossa sessão sobre pastagens, a gente tem um recado para os companheiros e companheiras boiadeiros que estão campeando informação a respeito de como ter sempre na propriedade comida de qualidade e em quantidade para sustentar o gado. Está marcado para o dia 13 deste mês de junho a realização do Capim Day, que é um evento pensado e planejado para a produção animal em pastejo, com a apresentação de soluções práticas, novas tecnologias e estratégias de manejo. Entre outros especialistas, o encontro vai ter a participação dos nossos consultores aqui do programa, a zootecnista Janaína Martuccello e o engenheiro agrônomo Felipe Moura. Vai ser em Uberlândia, nas Minas Gerais, e é claro que ninguém deve perder, né? E para se inscrever, quem quiser pode fazer contato pelo seguinte endereço eletrônico: capimday.com.br. Repetindo, capimday.com.br. A gente vai fazer aqui uma parada descansadeira, mas volta já para a Estrada Boiadeira. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Depois de ter acreditado lá no começo do ano presente que a nossa Praça Boiadeira estava saindo da descida da Ribanceira,
O companheiro fazendeiro brasileiro levou uma rasteira da realidade e teve de enfrentar um novo despencamento da cotação da arroba no país inteiro, tendo passado esses meses derradeiros comendo o pão que o pé rachado, o sem feição, o cão em pessoa e danação amassou com a sua própria mão. Mas o relógio andou, o tempo passou e lá nos fundos do Chapadão da Solidão, na cabeceira do Rio das Gameleiras e na Serra da Esperança, o vento está dando claros sinais de que, agora sim, e até que enfim, a hora é de mudança. Pois então, para não perder o fio da meada e acompanhar o carretão nessa arribada, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o zootecnista Felipe Fabre, analista da Scott Consultoria, que está fazendo serão para poder participar da função, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Felipe. Bem-vindo de volta para a lida depois das férias. Parabéns pelo nascimento do filho. E para nós é sempre uma grande satisfação ter novamente a sua presença aqui no nosso arranjamento eletrônico e internet. Boa noite. Boa noite, Sidney. Obrigado. O prazer é todo meu estar aqui representando o time da Scott Consultoria. E vamos lá, vamos trazer notícia boa para o nosso amigo pecuarista. Isso mesmo. Quem tem filho para tratar tem que trabalhar mais. Ô, Felipe, o que é que está acontecendo na nossa Praça Boiadeira? Será que o carretão agora já pegou mesmo o rumo da subida na ribanceira, hein? Sidney, é cedo para a gente falar, mas o movimento tem sido altista ao longo dessa semana, tá? Nós assistimos um mercado físico que abriu aí o mês com uma tendência de alta, não só em São Paulo, como em outras praças pecuárias Brasil afora. E quando a gente olha para o mercado futuro, após uma sangria que houve nos contratos com vencimento para os próximos meses, ao longo do mês de abril e maio, a gente viu uma retomada também com um contrato referenciado para outubro, né, no segundo semestre desse ano, voltando aos R$ 351. Nós tivemos um momento dele operando nos R$ 335 para a arroba. Então, o mercado hoje ele está mais positivo e otimista com relação ao aumento dos preços do boi gordo para os próximos meses, no físico e também no mercado futuro. 350 seria bom, né? Agora, somando boi de capim com gado confinado, Felipe, como é que está hoje a oferta de animais prontos na nossa Praça Boiadeira, hein? Olha, quando a gente analisa os dados de abate pelo Sistema de Inspeção Federal que fecharam no mês de maio, aparentemente nós chegamos a um nível de estabilidade nessa oferta, tá? Houve um ligeiro aumento em maio com relação ao mês de abril, mas esse ligeiro aumento ele saiu de 2.290 para 2.380, 100 cabeças a mais aí no que foi abatido no mês de maio com relação ao mês de abril. Então, aparentemente, nós chegamos a um nível de saturação de oferta, na nossa interpretação é o que o mercado acabou direcionando, e por isso, nesse começo de mês de junho, uma retomada para as cotações. Soma-se a essa oferta que vem mais de lado, pelo menos segundo os dados de abate CIF nos últimos 2 meses, a uma demanda que ela não cessou. Tanto em abril quanto agora em maio, expectativa de um recorde para exportação, e isso é muito benéfico. E aí junta com esse comecinho de junho, população brasileira mais capitalizada, expectativa por hora de um mercado firme no começo do mês. Ô Felipe, fatiando aí isso tudo que você falou, né? Em primeiro lugar, em relação especificamente ao abate de fêmeas, como é que está a situação hoje nas principais regiões de comercialização de animais do país? Olha, também considerando esses dados do CIF, é sempre bom a gente utilizar eles porque eles acabam sendo mais antecipados ao do IBGE, nós ainda abatemos bastante fêmeas nos primeiros 5 meses de 2025. O destaque que eu daria é que nesse mês de maio, a participação de fêmeas frente ao volume total abatido, ela foi menor do que em abril. Então, nós tivemos uma aceleração entre janeiro, fevereiro, março, abril, com mais de 45% de participação de fêmeas nos abates, e agora para o mês de maio, esse indicativo ele passou a 42%. Ou seja, houve uma menor oferta no mês de maio, e a nossa visão, a nossa expectativa é que esse movimento de participação de fêmeas ele perca força agora ao longo de junho e julho. Então, pode ser precoce ainda para a gente falar que, olha, realmente a oferta de fêmeas ela diminuiu, ela cessou. Foi um movimento muito forte ainda nesses primeiros 5 meses,
mas em maio a gente já começou a ver uma certa desaceleração, e o destaque que eu daria é que mesmo com essa oferta muito forte, a nossa interpretação é que a tendência baixista para a arroba do boi gordo, ela foi relativamente limitada. Quando ela tentou um piso ali, esse piso não deixou que a arroba passasse em São Paulo dos R$300. Então, quando essa oferta ela realmente começar a diminuir, a gente já tem visto sinais, principalmente com relação às fêmeas, agora para o mês de maio, a tendência é de um mercado talvez mais firme. Ô Felipe, isso pode significar que, finalmente, até que enfim, e aleluia, que o ciclo da pecuária está mudando? Sidney, é cedo porque é o primeiro mês que a gente tem visto essa participação menor. Mas sim, na nossa interpretação, esse ano de 2025 ele vai ser o ano da virada. Quando isso deve acontecer? Agora, para os próximos 3 meses, junho, julho e agosto, serão aí meses cruciais para a gente determinar isso. Quando a gente leva em consideração 2023, 2024, em 2023 a oferta de fêmea chegou forte no mercado até setembro, gosto nem de citar aí, mas foi quando a arroba do boi em São Paulo chegou próximo dos R$200, até abaixo disso. Em 2024, era junho, a gente ainda tinha muita fêmea chegando ao mercado, e esse ano a gente não acredita que esse comportamento ele deva persistir. Então a gente vai ter que analisar os próximos meses. Esse movimento de alta para nós já é um indicativo de que esse final de safra ele aparentemente já deu as caras. Um comentário que eu vi aqui com o pessoal também, algumas regiões com relativa oferta de pastagem até para alugar nesse momento, e com um clima que não colaborou tanto para que se permitisse esse desenvolvimento das pastagens. Então, provavelmente, uma oferta de boiada nessas regiões que citaram isso, um pouco mais fraca chegando ao mercado. Então, tudo indica que sim, estamos diante da transição da fase de baixa para a fase de alta, deve se consolidar a partir da análise dos próximos meses. Rapidamente, para a gente arrematar a prosa, Felipe, nosso mercado caseiro de carnes já se normalizou depois do foco de gripe aviária no Rio Grande do Sul? A gente vê que sim, tá, Sidney? A gente teve um impacto muito forte, principalmente na carne no mercado atacadista, tá? Foi onde acabou mais sentindo, no preço do mercado do boi gordo no fisco, a gente não viu tanto esse impacto, mas no atacado de carne bovina, houve sim uma certa pressão para as proteínas de modo geral. Frango, suíno, ovos e para a carne bovina também. O relato que nós tivemos é que nesta última semana, os negócios no atacado de carne bovina, eles tiveram um desempenho melhor, com preços ainda pressionados, tá? Ainda em baixa, mas um desempenho melhor de escoamento, um desempenho que acabou levando parte dos estoques que havia ainda na mão das indústrias, na expectativa desse começo de mês ser mais favorável com relação ao escoamento. Mas na nossa interpretação, por hora, os impactos ainda não foram tão proeminentes quanto eles poderiam ter sido. Então, a gente vê um quadro um pouco mais normal, tanto no aspecto de exportação, quanto para o mercado interno. Tá certo. Bom, a gente vai continuar acompanhando aí, como sempre eu digo, né? Contamos com vocês aí da Scott para ajudar a gente a entender os rumos que o carretão vai pegar no estradão. Obrigado, Felipe. Grande abraço para você. Abração na turma, toda a turma da Scott aí. Até a próxima. Obrigado, Sidney. Um forte abraço a todos que estão nos acompanhando. Até a próxima. E veja a seguir, com o povo do mercado abismado por causa da rapidez com que o vento mudou de lado, o que tem para ser contado é que a nossa Praça Boiadeira, depois de ter passado muito tempo largada na descida, agora está desembestada em desabalada carreira na subida da ribanceira. O Terra Viva DBO na TV volta já. Aguarde. Sondando a praça para ver se o valor que está sendo falado pelo comprador é compensador, o Terra Viva DBO na TV anuncia a apresentação do noticiário e do nosso comentário a respeito do boi gordo e da variação da sua cotação no mercado. E mais uma vez, neste começo de mês, a gente pede a atenção redobrada dos companheiros e companheiras boiadeiros, porque o carretão até que enfim saiu do atoleiro em que ele estava e na nossa Praça Boiadeira a cotação desencantou e disparou no rumo de subida na ribanceira. A explicação é que a oferta de gado terminado sofreu uma ligeira redução, o estoque de carne na câmara fria do frigorífico também diminuiu
E aí o comprador de boiada recebeu ordem do patrão para sair na estrada e voltar com o caminhão carregado, mesmo se a condição fosse aumentar o preço da mercadoria. Pois então, com o povo do mercado abismado por causa da rapidez com que o vento mudou de lado, o que tem para ser contado é que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 25 das 32 regiões consultadas em todo o Brasil, e em todas essas praças, a arroba subiu. E, de novo, a gente registra que a lista dessas arribadas foi encabeçada por Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 307 e a vaca para R$ 280, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Aumentou tudo também em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, que trabalha agora com o macho a R$ 280 e a fêmea a R$ 260. No mesmo trieiro foi o Triângulo Mineiro, com o boi pulando para R$ 287 e a vaca para R$ 262. Tanto no sul quanto no norte do estado, o macho foi levantado para R$ 280. Em Goiânia, capital do Goiás, a fêmea passou para R$ 270. No sul goiano, o boi melhorou para R$ 285 e a vaca para R$ 267. No oeste da Bahia, o dono do frigorífico já está aceitando pagar pelo macho R$ 277 e pela fêmea R$ 250. No sul baiano, o boi já está valendo R$ 273. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, quem quiser comprar vai ter de pagar pelo macho R$ 305 e pela fêmea R$ 276. Em Dourados, o boi avançou igualmente para R$ 305 e a vaca para R$ 280. Em Três Lagoas, o macho foi também para R$ 305 e a fêmea para R$ 274. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o Vento Bom levantou o preço do boi para R$ 307 e o da vaca para R$ 277. Na região norte, o macho não sai mais por menos do que R$ 307 e a fêmea do que R$ 275. No sudoeste do estado, o boi foi reajustado para R$ 303 e a vaca para R$ 280. No sudeste matogrossense, o macho já vale R$ 303 e a fêmea R$ 275. No norte do Tocantins, o negócio sai a partir de R$ 280 para o boi e R$ 247 para a vaca. Em Marabá, no Pará, e também em Redenção, não tem mais macho abaixo de R$ 277. Em Paragominas, a fêmea já bateu em R$ 265. Nas Alagoas, o boi foi promovido para R$ 292 e a vaca para R$ 282. No Espírito Santo, o macho está sendo negociado por R$ 275. No Rio de Janeiro, para comprar fêmea, a conversa começa em R$ 265. E no noroeste do Paraná, o boi acabou de passar para R$ 305 e a vaca para R$ 280. Na alta madrugada, tendo por testemunha só a sua boiada, o corujão e a cascata que rumoreja na borda da mata, o carreiro já está no estradão, fazendo a saudação para o dia nascente, no tinir da cangue e na melodia do pocão ranjador do seu carro cantador. E quando o sol alumia a chapada e anuncia a alvorada, do arvoredo responde o passaredo em grande alegria, com trinados, pipilos e gorjeados, e o sertão começa mais uma jornada festejando a harmonia da sua gente com seus bichos viventes. Conforme já é do conhecimento dos companheiros e das companheiras boiadeiros, que nos dão a honra de ter todo dia a sua atenção e companhia aqui na televisão, estas prosinhas rimadas recitadas no fechamento da nossa apresentação, que são todas de minha própria autoria, foram escritas para contar, em forma de poesia, um pouco da vida e da lida do nosso povo sertanejo brasileiro. Aí, conforme os cadernos foram enchendo, eu fui ajuntando e publicando. E o resultado foi a minha série Versinhos de Caipira, formada por estes 4 livros que estão aparecendo na fotografia. Se por acaso alguém quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou todos os volumes da coleção, pode ligar diretamente para mim no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar o meu nome lá no Facebook.
Com a boiada entregue na hora marcada e com o mestiço já pastando na invernada, o nosso serviço está feito e a gente segue para outro eito na caça de uma nova empreitada. Mas antes de fazer a retirada, já fica acertada e aprazada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.